Olá, amigos! Eu trouxe mais um livro da biblioteca para lermos juntos. Desta vez, eu trouxe um livro falando da cidade onde eu moro, tá? Que é Curitiba. Nós temos aqui uma coleção de bairros de Curitiba. Eu vou falar do Cabral e do JuVV, a Casa do Urbanismo Curitibano. Então, é para você ter uma visita para minha cidade e conhecer um pouquinho da história. O nome. A denominação dos bairros Juvevê e Cabral surgiu em épocas diferentes da história curitibana. A palavra Juvevê faz parte do vocabulário dos curitibanos desde o século XVII. Ao final da ata de medição do Rocio, logradouro público de 1º de maio de 1693. Já se falava da nascença do rio Juvevê, como fronteira a nordeste da então Vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus do Pinhais. Em seu dicionário histórico e geográfico do Paraná, o historiador Hermelino de Leão define Juvevê como corrupção da palavra Iubebam. Em língua tupi, significa espinho chato ou rio do fruto espinhoso. Segundo antigos moradores da região, o antigo rio realmente era cercado por muitos juvevês, árvore espinhosa. Já a denominação Cabral surgiu no século XIX. Segundo o próprio historiador Hermelino de Leão, o nome do bairro é uma homenagem à influente família Cabral, que residia na região. E, em meados do século passado, doou o terreno onde se ergueu a pequena capela consagrada ao Bom Jesus, hoje conhecida como Igreja do Cabral. Vegetação e hidrografia. Então, aqui vocês vão poder dar uma olhadinha e emprestar o livro para ver um pouquinho mais de detalhes, tá ok? Aqui também conta a respeito dos limites, como era desenhada, quais são os bairros. Olha ali, ó, que confrontam. Então, vamos contar a história. 1693, vamos viajar para essa época. Em 29 de março de 1693, como mostra a ata, era fundada oficialmente a Vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, hoje Curitiba. E já no dia 1º de maio de 1693, o termo de demarcação do Rocio citava as nascenças do rio Juvevê como limite da vila a nordeste. Cabral e Juvevê entraram na história de Curitiba. 1745. Os belos campos, a boa localização atraíram moradores. Em 1745, como mostra a ata da Câmara, João Couto recebia um pedaço de terra junto ao sítio do já falecido José do Souto, o que comprova que a região possuía moradores antes desta data. Em 2 de janeiro de 1860, a Câmara anota o pedido de terras para assentar José Volt no lugar denominado Juvevê. E em 11 de outubro de 1860, Jacob Krummer recebia 100 braças de terra nos fundos dos terrenos de Volt e Raimundo. Fazendas dominavam a região. 1896. A região de fazendas, os sítios isolados já parecia um povoado. Na foto aquarelada de 1896, o atual João Galberto, na altura do Hospital São Lucas. Observe a região da então Boulevard 2 de Julho e o cuidado dos moradores com as cercas e suas moradias. Curitiba crescia com força do mate e a região seguia o mesmo rumo. Eu gosto muito dessas imagens antigas que representam os lugares que a gente hoje passa. E realmente, como fala aqui, né, que era uma boa localização.
E realmente é. As pessoas gostam muito de imóveis que estão nessa região. Então, aqui é um detalhe, né, da paisagem, aqui, e um pouquinho da história. Piqueniques, converscotes e passeios. As lindas paisagens e as famosas festas da Igreja do Cabral eram um dos programas preferidos dos curitibanos no início do século. Um de seus maiores fãs, Rocha Pombo, no capítulo Festas Religiosas de seu livro O Paraná do Centenário, comenta: em Curitiba, as festas religiosas do Cabral são as mais animadas. Na foto de 1905, adultos e crianças seguem em procissão. Ao fundo, a pequena capela do Bom Jesus do Cabral e os belos campos da região. Na verdade, nessa parte, hoje tem tantos prédios que nem consegue pensar ou imaginar como era antes, porque está muito transformado. E está numa construção em alta ainda, muitos prédios sendo construídos ali. 1906. Belokoski, Bliskov, Blockkelt, Cabral, Groeger, Iversen, Michelotto e várias outras famílias. A política de imigração do governo, a extração da madeira, a lucrativa comercialização do mate e a boa localização da região, cortada pela estrada do Cachoeira, que ligava Curitiba ao Cerro Azul, pelo caminho da Graciosa, atual Erasto Gettner, impulsionaram o seu povoamento. Às margens das duas estradas, os dois bairros foram crescendo. 1928. Ainda com uma torre cercada por belos e bem cuidados jardins, a Igreja do Bom Jesus do Cabral assistiu tranquila à neve de 1928 em Curitiba. No dia a dia dos bairros, a vida seguia apacata. Carroças passavam em direção ao centro de Curitiba, levando erva mate, a luz dos lampiões ainda iluminava algumas casas e a água do poço matava a sede. Dona Virgínia Lubian ajudava nas festas do Cabral. Antônio Sari trabalhava como funileiro na fábrica de biscoitos Lucinda. E boa parte das famílias da região era freguês de caderno do armazém de secos e molhados do PUP. 1936. Os homens já voavam e a igreja seguia os caminhos do progresso. A pequena capela erguida do início do século transformava-se em paróquia e num dos mais belos templos da cidade. Em 15 de dezembro de 1936, era criada a paróquia do Senhor Bom Jesus do Cabral. A igreja possuía apenas uma torre, duas novas portas frontais e a segunda torre viriam somente no final da década de 50. Depois de fundado em 1927, na época de 40, o Graciosa Country Club ganhava sua nova sede, arquitetada em estilo colonial alemão, por Hans Pinoff. Cabral e Juvevê ofereciam mais um ponto de encontro para a família de toda a cidade que já tinham como tradição as festas da igreja do Cabral e dos deliciosos piqueniques de domingo no Parque Graciosa e da família Iversen. 1941. As obras correspondiam às necessidades. A cidade se expandia em direção ao norte e abria novos caminhos de comunicação com o bairro que antes pareciam em outras cidades. Cabral e Juvevê foram a ponte no caminho. Em 1941, a João Gualberto era prolongada. Ao seu lado, a Bom Jesus recebia obras de calçamento e asfaltamento. Não muito longe, na Rua dos Funcionários, o prédio do atual Tecpar estava em construção. A ciência e a tecnologia chegavam e o Cabral ganhava o principal endereço da ciência do Paraná.
1944. Se na Rua dos Funcionários a preocupação era com os progressos da ciência e a tecnologia, na Bom Jesus os cuidados eram os progressos do ensino básico e aperfeiçoamento do ser humano. Depois da fundação, em 1928, do Externato São Paulo da Cruz, em 1939, já com o nome de Nossa Senhora Menina, e as Irmãs Passionistas abriam a sua escola primária. Na foto de 1944, o silêncio era a concentração de uma das salas de aula do colégio. No recreio, a história era outra. 1950. Quase 40 anos haviam passado desde a data da sua fundação, e na década de 50, a fábrica de biscoitos Lucinda estava a todo vapor. Na divisa com o antigo AU de cima, ela era a principal fonte de emprego para muitos moradores Cabral e Juvevê, e a sua produção de licores, bolachas, balas e até café dava a estes bairros um cheirinho de bolo, que não era comum em outros arrabaldes de Curitiba. E lá tem boas padarias. 1965. Os jornais não deram grandes manchetes. A inauguração foi simples, mas os resultados que ela traria não seriam esquecidos pela cidade. No dia 1º de dezembro de 1965, era inaugurado o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano da cidade, a IPUC. A partir dessa data, o IPUC se responsabilizou pelo planejamento urbano de Curitiba, desenvolvendo algumas das grandes ideias que revolucionaram o urbanismo e tornaram Curitiba conhecida mundialmente. 1974. Lições de urbanismo. Em 1974, a região dos bairros ainda possuía alguns dos antigos capões de pinheiro da data de fundação da cidade. As casas eram maioria. A igreja do Cabral seguia imponente e o expresso vinha do centro pela vereda. João Gualberto, que nos 20 anos seguintes, seria o caminho para a chegada dos prédios, terminais e ligeirinhos, trazendo para Cabral e Juvevê uma nova estética. O presente. Olha só que lindo. Vou ler aqui porque não dá para enxergar muito bem ali. Divididos pelo Bom Jesus, Juvevê e Cabral anoitecem. Entardecer no Juvevê, noite escura no Cabral. Não se enxergam pedreiros, arquitetos e engenheiros ou cartógrafos. Adormecem os bairros do urbanismo curitibano. Deus no céu, a cidade na terra e os pedreiros no meio. Lá embaixo, suas ruas, calçadas e realidade. Lá em cima, só o universo. São quase astronautas com dúvidas e capacetes. Nunca se sabe o que pode cair do céu. São 7 horas, enquanto o sinal não abre, passageiros e motoristas leem a cidade. O transeunte pensa, mas não comenta. Curitiba é um livro em que todos escrevemos ruas. Destruir, construir. Reconstruir, destruir. Reciclar. Gênese humana. Gênese urbana. Na João Gualberto nasce 1, morre em 3. Na Campos Sales, vende-se o velho, aluga-se o novo. A cidade é, no mesmo espaço, cemitério e maternidade de casas, prédios e gentes. No IPUC, o antigo e o moderno. Épocas da arquitetura num resumo de imagens. Ali, humanos criam cidades. E como Deus tentam escrever certo por ruas tortas. Paz e tranquilidade na prisão do AU. A distância às vezes engana os olhos, a cidade às vezes engana os homens. Para o povo, a prisão é do AU,
mas os presos do UAU são, na verdade, hóspedes do Cabral. Quebra-cabeças urbano. No cume dos bairros, a Igreja do Cabral e o imenso prédio do Juvevê se encaixam. A cidade é um joguinho de montar para um mundo de crianças que brincam e brigam. Lucinda. Ontem, a velha Lucinda da família Grossner, hoje a tip-top da família Rinov. E amanhã? Mesmo estando na região do AU, cabralinos e juvevianos consideram Lucinda e Tip-Top como filhas legítimas que dão aos bairros um cheirinho de cozinha de casa de avó. Um cheirinho que ficará na história e na memória de todos aqueles que experimentaram o sabor da eterna infância. Um só coração, uma só alma, uma só vontade. Filosofia passionista, sempre abençoada pela natureza de Nossa Senhora Menina. Para as irmãs passionistas de São Paulo da Cruz, ambiente educativo é uma realidade viva em que pessoas, acontecimentos e coisas concorrem para formar a personalidade. Na sala de aula, na conversa com os amigos, em casa ou na cidade é sempre possível aprender e ensinar. O Juvevê é a casa do arquiteto Jaime Lerner. O Cabral, a casa do seu Humberto, ex-mestre de obras. Fábula humana, o arquiteto não larga a cidade e o pedreiro não larga o chapéu. Juntos, eles arquitetam sonhos, lapidam realidades e transformam a poesia na a palavra construir. No cantinho do jardim, entre flores, árvores e folhagens, a casa. Aqui ela não é moradia, é ornamento. Da filosofia das esquinas surge a frase: os homens são a casa que constroem. Das varandas, que a avó chamava de área, aos edifícios, casa, a cidade evolui. No futuro, talvez se estenda por edifício inteligente, toda edificação vertical que possua fogão a lenha, pomar e horta. Na esquina da João Galberto, o navio flutua. Marinheiros ou passageiros todos querem a ilha deserta, o porto seguro e a luz do sol. Como em qualquer viagem, alguns se salvam, outros naufragam. O imenso prédio casulo surge o homem borboleta, ainda atordoado, e ele namora o azul, descobre a terra e pensa: chato na vida não poder voar. Dicionário das ruas, olha só que interessante. Isso aqui é muito legal, muito, muito legal. Eu gostei bastante desse livro e, enfim, para quem queria conhecer onde eu estou morando hoje, não é neste bairro, mas é em Curitiba. E eu gosto muito de poder contar para vocês e compartilhar um pouquinho da história como no antigamente. Agradeça com um like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!